Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui neste domingo, 19 de fevereiro de 2023, e nesta semana aconteceu um evento na Universidade de Augsburg, que foi chamado, aquele fenômeno religioso, de um avivamento. Foi chamado de um reavivamento ou reavivamento espiritual. E nós temos falado sobre a graça divina, a graça de Deus sustentadora, a graça de Deus santificadora. E aqui poderia ser um terceiro estudo sobre graça santificadora, graça sustentadora. E aqui poderíamos fazer a pergunta: será que a maneira de Deus conservar, sustentar, santificar a sua igreja através de reavivamentos periódicos, pontuais, esporádicos? Eu dei como título para essa mensagem: Avivamento ou misticismo em Augsburg? Estou colocando como pergunta, porque realmente esse assunto explodiu nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, nas mídias escrita, falada, comentada. E pergunta é: aquilo é um avivamento espiritual genuíno, verdadeiro? E os evangélicos aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, onde ocorreu, lá em Kentucky e na cidade de Augsburg, uma universidade antiga. A pergunta aqui: foi um avivamento ou foi apenas um fenômeno religioso místico? O que se manifestou lá foi uma espiritualidade real ou sintética? Walter Chantre, ele tem um livrinho muito bom, onde ele faz um confronto entre espiritualidade real, genuína, e espiritualidade sintética, artificial, gerada, condicionada pelo ambiente, condicionada por vários fatores religiosos, sociais, psicológicos, mas que não é a espiritualidade real. O Dr. Francis Schaeffer, um grande apologeta, defensor da fé no século XX, ele fala muito, ele tem um livro sobre verdadeira espiritualidade. E se você ler aquele livro, você vai ver que muita coisa que se diz hoje como espiritual, como avivamento, não passa no crivo de um exame sério, de uma teologia bíblica séria. Então, eu faço aqui mais duas declarações. Primeiramente, as duas perguntas: avivamento ou misticismo em Augsburg? Espiritualidade real ou sintética? Então eu digo aqui o que é que nós deveríamos querer para a nossa vida, qual é a maior necessidade da Igreja de Cristo e de cada crente. Arrependimento, sim. Avivamento passional, não e não. Arrependimento, sim, você entendendo a palavra grega metanoia, que é traduzida por arrependimento na Bíblia, lá literalmente é mudança de cabeça. E nós vamos ponderar aqui. Eu vou dar informações para que cada um que vê esse estudo possa fazer seu próprio julgamento. Eu vou falar, nesse primeiro momento, eu não estou dizendo que aquele fenômeno religioso em Augsburg, lá nos Estados Unidos, é misticismo enganoso, é espiritualidade sintética, fabricada, pré-condicionada. Se aquele avivamento é bíblico, o que eu quero ponderar e declarar logo no início é que a maior necessidade da igreja é de arrependimento, é de metanoia.
A maior necessidade da igreja não é de avivamentos periódicos, pontuais, esporádicos, passionais. Então, na capa eu coloco essas ponderações, e aqui eu coloco já na capa essa declaração: a Bíblia não manda buscar e nem esperar avivamento. Avivamento é o contrário da palavra morto. Avivamento é da vida morto. Portanto, avivamento é para quem está morto, é para descrente. A Bíblia diz que o cristão, o crente, era pagão, era morto espiritualmente e foi vivificado quando aceitou Jesus Cristo. Então, a maior necessidade da igreja está no nosso texto-chave aqui. Mateus 3:8. Você tem aí Mateus 3:8, o Senhor Jesus Cristo dizendo qual é a maior necessidade da igreja. Diz aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Meta da palavra mudança, transformação, noia, mente. Literalmente outra cabeça. A maior necessidade da igreja é ter outra cabeça. É ter outra mentalidade, é uma transformação. A igreja, através da história, ela é inclinada a mundanizar-se, secularizar-se, ter uma mentalidade, uma cabeça do mundo. Nós vivemos o que é pós-modernidade, e a espiritualidade da pós-modernidade é uma espiritualidade voltada para a empiria, para as experiências, os fenômenos sensíveis da religiosidade, do misticismo. É uma espiritualidade para ser sentida, não para ser crida. E nós vamos meditar nisso aqui. Eu vou dar informações para você. Eu não estive lá em Augsburgo, mas eu fiz um print de algumas informações. Nós não vamos trabalhar muito com o evento em si. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre avivamento, o que os maiores teólogos desde a Reforma protestante têm falado, e o que é que realmente se encaixa no conceito bíblico. Antes, eu fiz um print das informações básicas sobre esse fenômeno religioso lá em Augsburgo. Aquela universidade é americana, 1.639 alunos. Ela é antiga, ela já passou pelo que se chamou de reavivamentos. Ela teve o seu primeiro reavivamento em 1905, ou seja, mais de 100 anos atrás. Em 1970, ela teve o que foi chamado um reavivamento, onde o culto durou 144 horas. Será que fazer culto ininterruptamente, isso é avivamento? Em 192, eles reprisaram aquele fenômeno religioso e o culto demorou 127 horas. E o atual evento, que eles estão chamando de avivamento, de reavivamento, começou em 8 de fevereiro de 2023, e já eu tenho no YouTube acompanhamento ao vivo do que está acontecendo lá em Augsburgo, e tem lá um marcador contando as horas. Há uma hora atrás já fazia aquele culto, já fazia 275 horas. Isso hoje, 19 de fevereiro de 2023. O que está acontecendo ali? Eu vi muitos vídeos, muitos testemunhos. Bate com o que a Bíblia fala
do que realmente a igreja precisa em termos de graça santificadora, graça sustentadora. Primeiramente, vamos, como eu sempre faço, dar o objetivo desse estudo, que seria o terceiro estudo sobre a graça de Deus. Aqui, de certa forma, nós podemos dizer o que é que tem esses reavivamentos periódicos na história a ver com a graça de Deus. Primeira coisa, a Bíblia não manda buscar e nem esperar avivamento, que é para os mortos. Cristo mandou a igreja esperar duas coisas. Antes do Pentecoste, ele mandou esperar o Pentecoste. E Pedro disse que o Pentecoste era o cumprimento da profecia de Joel. Então a profecia de Joel se cumpriu na época de Pedro pelas próprias palavras dele, quando o Espírito Santo desceu. Depois disso, a Bíblia não manda ninguém esperar um outro Pentecostes, um outro avivamento. A Bíblia manda esperar a volta de Cristo. E a única preparação para a volta de Cristo é arrependimento contínuo, ou metanoia, mudança de mente. É uma santificação progressiva, contínua. O Novo Testamento apresenta a vida cristã, ou a vida de todo crente, como exercício contínuo ou continuado de arrependimento. Então o crente não deve estar buscando avivamento. Ele produz avivamento quando ele está pregando o Evangelho. Uma pessoa descrente, que a Bíblia diz que é morta espiritualmente, ela nasce de novo. Então, se no culto dezenas de pessoas se arrependerem e se entregarem a Jesus, ali houve avivamento. Avivamento é para descrente. Avivamento não é para crente. Então, pelo menos o que está acontecendo em Asbur não é terminologicamente adequado chamar de avivamento, nem os avivamentos que ocorreram na história, com Wesley, Whitefield, Charles Finney. Não foram avivamentos, a não ser que, como eles eram grandes pregadores, almas se arrependeram e se converteram. Então ali, em cada alma que se arrependeu e se converteu, então ali houve uma vivificação, um arrependimento. Portanto, em lugar de buscar avivamento, ser um caçador de avivamento, como alguém falou, eu sou um caçador de Deus, um bocado de jovem, né? Certamente de classe média, brasileiro lá nos Estados Unidos, fazendo caravanas em seus carrões, para ir a Augsburgo, experimentar a sensação mística que está ocorrendo lá, que alguns dizem que já se transformou numa espécie de idolatria, um reavivamento, uma comoção religiosa espiritual que ocorreu nas aparições da Virgem Maria, que tem aparecido em cultos católicos e de outras religiões. Então o crente não deve estar atrás de avivamento, mas sim de arrependimento. Esses avivamentos meramente passionais, fruto apenas da paixão, da empolgação, porque é um grande grupo, um grande fenômeno está condenando, só geraram auto-engano. Outra coisa, a vida deve ser estimulada, a vida cristã, a Bíblia diz que ela deve ser estimulada, deve ser despertada, ela deve ser esforçada, mas isso não é feito através desses reavivamentos, mas no uso dos meios da graça que Deus deu. A pregação da Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura devocional, uma vida de oração,
a obediência, a pregação do seu pastor. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores, porque velam por vossas almas. Então, a vida cristã, ela pode passar por momentos de fraqueza, de debilidade, porém, ela não deve estar buscando avivamentos em outros locais, além de ser da própria comunhão na sua igreja, do estudo bíblico, do trabalho, do serviço espiritual. Portanto, avivamento, reavivamento, nada mais é do que os frutos dignos de um genuíno arrependimento, ou metanoia, mudança de mente, ou literalmente, outra cabeça. Portanto, não se precisa analisar o que foi chamado de avivamento de Augsburgo, de modo particular, né? Vamos ver de modo geral. Basta examinar o que a Bíblia diz sobre a maior necessidade da igreja. E com certeza não são movimentos de reavivamento como os que já aconteceram na história, os quais muita mentira foi falada sobre os seus frutos. Muitos frutos foram atribuídos a reavivamentos que, quando se foi atrás, eram mentira. Vamos examinar o que a Bíblia diz realmente sobre isso e comparar o que a teologia histórica tem dito sobre o assunto. Portanto, esse estudo é informativo, não é condenatório do que aconteceu em Augsburgo. Após examinar as informações que eu darei aqui, então cada um tem seu veredito. Faça seu julgamento, se o que aconteceu lá é avivamento ou não. Introdução. O que a Bíblia diz e o que já se disse sobre avivamento. Muito já se falou sobre avivamento, eu estudo isso há muitos anos. Me interessou essa ideia de ser avivado, de ser renovado, de participar do mover de Deus, como era que isso era possível. Eu não queria ficar fora de nenhum mover de Deus. E eu fui pesquisar. Então, não estou pesquisando de hoje. Citando alguns grandes nomes da teologia, grandes homens de Deus têm dado grande contribuição para se entender a Bíblia. Mas que nessa área de avivamento eu acredito que a maioria está equivocada. Eu vou começar por um que eu acredito que esse não está equivocado, Lutero. Para Lutero, avivamento é arrependimento contínuo durante a vida toda. Então nesse ponto eu fecho com Lutero. Você quer ser um crente avivado? Crie vergonha e pratique o arrependimento diariamente. Lutero escreveu 95 teses na igreja alemã de Wittenberg. A primeira tese diz isso: Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Toda a vida do crente deve ser de arrependimento. Então o crente não deve estar esperando um fenômeno religioso para se arrepender. Alguém dá a apostila para ele. Então muitos, em lugar de buscar arrependimento, de buscar essa transformação diária, acham mais fácil esperar por fenômenos religiosos que atraem multidões e provoca grande emocionalismo e auto-engano, pois a verdadeira espiritualidade não se edifica com esses artifícios pré-programados. Você nota que na Universidade de Augsburgo já aconteceu avivamento em 1905, depois em 1970, 1992, agora em 2093 e outros. Ou seja, já se espera que ocorra esses eventos. Em
inconscientemente eles acabam sendo programados. Eu assisti muito tempo o que estava acontecendo lá, muito comentário de pessoas ao vivo dizendo que estava acontecendo lá. E o que a pregação que foi origem ao início não foi uma pregação, o cara falou lá uma dezena de palavras sobre amor e de repente começaram a orar, começaram a se balançar e dizer que estavam louvando a Deus, estavam confessando os seus pecados, e isso já há mais de 275 horas. Teve um grupo de jovens brasileiros que foram para lá, viajaram muitas horas para chegar a Augsburgo, e a mocinha lá, super encantada, olha, eu fui servida aqui como ninguém, olha como eles amam, nos deram de graça cachorro quente. Agora, a grande expressão de amor era se esses jovens saíssem para os lugares que realmente precisam de comida, pessoas, crianças passando fome, crianças com fome de salvação, com fome do evangelho, com fome de pão real. E então eu passei horas assistindo, cantando aqueles cantos como fosse um cantochão, como fosse um mantra, e se movendo fisicamente e dizendo que aquilo é o mover de Deus. Não vou julgar, não vou fazer um julgamento declarado nem a favor nem contra. Eu estou fazendo uma análise histórica, teológica e bíblica do que a igreja realmente precisa. Eu já mostrei. Precisa de metanoia, precisa de outra cabeça, precisa de arrependimento todo dia e não arrependimentos pontuais. Aqueles jovens, em lugar de viajar tanto lá para Augsburgo, eles deviam pegar o dinheiro que eles gastaram na viagem e procurarem comunidades carentes lá nos Estados Unidos, devem ser estudantes que foram estudar lá, e ter feito uma ação de resgate de pessoas que realmente estão precisando. Mas voltando para cá, é mais fácil, em lugar de crucificar a carne todo dia, tomar a cruz todo dia, é mais fácil esperar esses fenômenos religiosos que atraem multidões, né? E esses cultos intermináveis. Um grande homem, um grande teólogo e pregador que eu tenho grande respeito, o Dr. David Lloyd Jones. Geralmente eu concordo com quase tudo que ele escreveu, mas aqui eu vou dizer o que foi que ele disse. Ele define avivamento, ele diz: avivamento significa dias do céu sobre a terra. Qual o problema com essa definição? O apóstolo Paulo disse que o normal na vida do crente devia ser pensar nas coisas do céu, não nas da terrena. Dá quase a ideia que o normal na vida do crente é uma vida meramente mundana, materialista, e que periodicamente você pode ser um sortudo que presencie um reavivamento. É como se o normal fosse ser mundano e frio e ocasionalmente o céu baixa a terra. Isso não bate com a teologia sadia da vida cristã. Outro teólogo, G. Campbell Morgan, no seu livro Tudo em Todos, no caso é Cristo, ele diz o seguinte: não podemos organizar o avivamento, mas podemos pôr as velas para pegar o vento do céu quando Deus escolher soprar sobre o seu povo mais uma vez. Você nota o problema com essas definições. Esse é um grande teólogo, mas tem problema com essas definições.
Novamente, a vida cristã é situada num vácuo mundano, sem o vento de Deus, porque onde não tem vento é vácuo. É como se a vida cristã existisse num vácuo mundano, sem Deus, e ocasionalmente Deus decide descer com o seu Espírito Santo e soprar sobre o grupo. Quando Cristo disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, e de dentro de vocês vai jorrar rios de água viva. Portanto, o crente não precisa de reavivamento, ele já tem o Espírito Santo dentro dele. Esse Leonard Ravenhall, ele diz: enquanto nos contentarmos em viver sem avivamento, é assim que acontecerá, ficaremos sem reavivamento. Novamente, a teologia do avivamento é uma teologia humanista, por um lado, e ela tenta privilegiar Deus na sua soberania pelo outro. A teologia humana sobre o avivamento e reavivamento é confusa e não bíblica. Uns dizem que o avivamento vem do céu e só Deus pode produzir. Outros dizem, como esse Ravenhall, dizem que depende de nós. Lembra bem, o evento lá em Augsburg, nós nem estamos condenando, nem estamos absolvendo, nós estamos examinando seriamente o assunto, com que as mentes mais brilhantes em estudo bíblico e teológico já pensaram sobre o assunto. Esse outro pensador, esse outro teólogo, Henrique Blackcalb, ele diz: durante o verdadeiro avivamento, milhares de pessoas perdidas são subitamente varridas para o reino de Deus, sendo de mortos vindo para o Salvador em grande medida e sem precedentes. É o que é comum. Agora, esse aqui chegou mais perto da palavra avivamento. Eu falei para vocês que avivamento é para quem é descrente, para quem é morto. Quem é crente foi vivificado por Cristo. Então, se muitas pessoas estão se convertendo, de fato está havendo um verdadeiro avivamento, pois mortos espirituais perdidos estão sendo vivificados por Cristo. E aqui se vê a equivalência entre avivamento e arrependimento para a vida de quem era morto espiritual. O crente foi vivificado por Cristo, por isso só precisa ser avivado ou reavivado quem não tem vida. Então o crente tem. O crente que passa por fraqueza espiritual não precisa de avivamento, mas sim de arrependimento. J. Packer é outro grande teólogo. Ele tem um livro Conhecimento de Deus, que é fantástico, maravilhoso. Porém aqui novamente ele cai na mesma esparrela das definições de avivamento. Ele diz que o avivamento é uma rápida visitação de Deus ao seu povo, tocando seus corações e aprofundando sua obra de graça para as suas vidas. Qual é o problema com essa definição? Novamente, a doutrina humana do avivamento relega a vida cristã a uma existência árida e superficial, e de vez em quando, veja bem, de vez em quando, e Deus faz isso de maneira rápida, uma rápida visitação ao seu povo. Dá para perceber o que está errado com essa definição? É mesmo erro daquele hino que diz que a igreja está convidando o Espírito Santo para visitar a igreja. Vem visitar tua igreja. Então, na igreja de Cristo, Cristo só é visitante, sabe onde? Na igreja Laodiceia, que é formada por falsos crentes. A verdadeira igreja, Cristo não é para ser convidado como visitante. Robert Baird, ele diz que o avivamento é uma época extraordinária de interesse religioso,
E aqui ele reduz a vida cristã natural e não algo não extraordinário que fica a depender de grandes fenômenos religiosos. Outro pensador cristão, Stephen Ford, ele diz que o arrependimento é o ato soberano de Deus, no qual ele restaura seu próprio povo desviado. Restaura para quê? O arrependimento, a fé e a obediência. Aí você vê aqui problemas com essa definição. Ambiguidade, duplo sentido, que causa confusão. Onde é que está a confusão? E o duplo sentido. Primeiramente, é verdade que é Deus que restaura os desviados através de arrependimento, fé e obediência. Porém, por outro lado, muitos ficam a esperar que Deus faça isso, enquanto eles mesmos deveriam estar diariamente se exercitando no arrependimento e fé, e o seu fruto é a obediência. Então, muitos ficam esperando um mover de Deus, um avivamento, para fazerem alguma coisa. Outro grande pensador, James Edwin Orr, ele diz que avivamentos são tempos de refrigério da presença do Senhor. Então cita Atos 3:19. O que é que diz lá em Atos 3:19? Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Percebeu? O tempo de refrigério, ele chamou de avivamento. E esse avivamento de tempo de refrigério nada mais é do que arrependimento, fruto de arrependimento. Tempo de refrigério não depende de eventos e desses fenômenos religiosos, do que está acontecendo em Augsburgo. Aqui há um chamado ao arrependimento. Richard Wayne Roberts, ele define avivamento como um movimento extraordinário do Espírito Santo, produzindo resultados extraordinários. Novamente você vê que a vida cristã não tem nada daquilo do Novo Testamento que diz que o crente é cheio ele é desafiado a ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele, que o pecado não domina mais ele. Então o problema aqui, o problema não é o Espírito Santo. Aqueles que resistem ao Espírito Santo, que apagam a influência do Espírito Santo. Então não está havendo vida espiritual séria, abençoada. Você só vê cristãos mundanos, estéreis, insossos. Não é porque não está havendo avivamento, é porque não está havendo arrependimento. Jonathan Edwards, grande teólogo, maravilhoso escritor, um grande entendimento da teologia, ele fala de alguns cuidados acerca da interpretação de reavivamento, e o que ele diz que é reavivamento nada mais é do que arrependimento. É criar tecnologia para criar confusão. Ele diz, só porque é novo e diferente não significa que esteja errado. Então, porque muitas vezes o evento tipo Augsburgo é novo, é diferente. Por exemplo, os reavivamentos pentecostais têm língua, tem profecias, tem gente caindo no chão, tem revelações. Nesse não tem nada disso. Tem muito barulho, né? Esse nem bateria tem. Tem um similar da bateria, mas você praticamente não escuta um carrão. Não tem luz de LED, não tem todo aquele clima de boate, de casa de show, não. Então é diferente. Então ele não é certo ou errado por ser diferente ou por ser novo.
Jones Edward diz: não podemos julgar o verdadeiro arrependimento por seus efeitos sobre os corpos dos homens. Lá eles passam o culto todinho, balançando, levantando as mãos. Então, de acordo com o Jones Edward, isso aí não é manifestação de arrependimento em si. Ele diz ainda: não podemos assumir que a obra não foi de Deus apenas porque os meios foram utilizados. Por exemplo, foi utilizado toda uma preparação, um pré-condicionamento. Isso aqui é duvidoso o que ele está dizendo. Não, porque o crente não deve, né, ele deve estar procurando produzir avivamento, ela deve estar procurando em todas as suas, vamos dizer assim, em todo o seu culto e adoração, procurando levar pessoas ao arrependimento. E não pré-condicionando a igreja para um grande evento que vão chamar de avivamento. Ele diz aqui: não podemos assumir que a obra não foi de Deus se algumas pessoas vão a extremos. Em toda coisa que tem ser humano tem extremos, necessariamente por conta dos extremos. Porém, ninguém vai ver os extremos. Vai ver, por exemplo, lá em Augsburgo, praticamente não há pregação. É só música. A oração é complicada porque o grupo é grande. E o que produziu verdadeiras mudanças em nações, em povos, foi a pregação da palavra. É dito na igreja onde o culto é forte, o povo tem uma espiritualidade sã e forte. Onde o culto é fraco, a liturgia é desviada para adoração, para louvor, para todo aquele esquema para agradar o freguês, aí você tem espiritualidade sintética. Ele diz: não podemos assumir que a obra não foi de Deus se algumas pessoas retrocedem, ou seja, pessoas que estavam louvando lá a Deus, como aconteceu aqui no Brasil, vendo os vídeos que falam disso, eles falaram de um avivamento que teve aqui no Brasil, onde o cantor, o pastor se desviou depois. Agora, o que Jones Edward apresenta como marcas de um verdadeiro avivamento, nada mais são do que marcas de um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, as marcas, é a definição de metanoia, outra cabeça. As pessoas entram com a cabeça e saem com outra cabeça, com outro pensamento, com outra atitude. Segundo ponto, a palavra avivar e reavivar na Bíblia. Nós vimos na teologia, vamos ver agora na Bíblia. Avivar no Velho Testamento, o verbo hebraico lá significa primariamente preservar ou manter vivo, tendo também os sentidos de purificar, corrigir e livrar do mal. Essa palavra avivar lá no hebraico, ela ocorre sempre como a obra do Espírito de Deus, e ela ocorre no Velho Testamento no sentido de preservar, manter vivo, purificar, corrigir e livrar do mal. A palavra avivar, no contexto de avivamento, ocorre 250 vezes, muitas vezes no Velho Testamento. E 55 vezes o tempo do verbo, no hebraico, dá a ideia de uma obra ativa e intensa produzida por Deus. Você vai ver que no Novo Testamento, diferente do Velho Testamento, a palavra avivar, no contexto de avivamento, só ocorre 7 vezes, e não com a mesma ideia do Novo Testamento. Aqui eu dou uma relação dos avivamentos no Velho Testamento. Na teologia eles registram avivamento com Moisés, com Samuel, com Davi.
com o rei Asa, rei Josafá, rei Joiada, rei Ezequias, rei Josias, avivamento com Zorobabel, com Ézia, com Neemias, com Joel. Aí se faz a pergunta, por que é que no Velho Testamento havia tanta necessidade desses avivamentos? E no Novo Testamento não. No Novo Testamento há um conjunto de palavras para avivar. Egeo, Anastaso, Anazoi e Anakeino. Tudo isso aqui tem a ver com da vida morto. Então, por que tão poucas vezes o Novo Testamento fala da ideia de avivamento, como falava lá no Novo Testamento, quando o próprio Abacuque pede a Deus para avivar a sua obra no decorrer dos anos? Porque na igreja, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava com os crentes do Velho Testamento. No Novo Testamento, na igreja, Cristo, eu não vos deixarei órfão, eu mandarei outro Consolador para que esteja convosco. Ele vai habitar em vocês, ele vai estar dentro de vocês. Por isso que a Bíblia não manda o crente, alguém que agora é da igreja, esperar o mover de Deus. Porque o Espírito Santo, diz lá Paulo, foi derramado em nossos corações, né, quando nós nos convertemos. Em 2 Timóteo 1,6 tem uma dessas palavras para avivamento do Novo Testamento. Paulo diz para Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo diz aqui, tu, Timóteo, é que tem que despertar. Não está pedindo que Deus dê um despertamento nele, não. Em Filipenses 4,11 ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas dado oportunidade. Então você nota que um registro desses avivamentos, nós vimos a grande quantidade de avivamentos no Velho Testamento, a ocorrência da palavra 250 vezes. A igreja do Novo Testamento tem problemas? Tem apostasia? Tem fraqueza? Tem. Aqui eu coloquei uma pequena tabela das reprovações que Cristo deu às 7 igrejas do Apocalipse, que representam o conjunto de igrejas da era da igreja. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, 1 a 7, Jesus Cristo acusa os crentes da igreja de Éfeso de terem perdido o seu primeiro amor. E qual seria a solução? Avivamento? Não, ele diz: arrepende-te, Éfeso. Cristo dá a solução para a igreja fria, igreja fraca, perdeu o primeiro amor. Não deve ficar esperando reavivamento, não. Se arrepende. A igreja de Esmirna era uma igreja apaixonada pelo Senhor, que trabalhava, estava pronta a morrer por Ele, sem repreensão. A igreja de Pérgamo, ele condena, porque eles eram culpados da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Está condenando a eles por materialismo religioso, simonia. Novamente a solução é: arrepende-te. Em Tiatira, no capítulo 2, Jesus a condena porque tolera a idolatria e imoralidade de Jezabel. A igreja hoje se transformou numa agência de idolatria. A igreja hoje se transformou numa agência imoral, pela quantidade de fornicação, pela quantidade de recasamentos, de adultério. A igreja está precisando de um reavivamento. Não, a igreja está precisando de arrependimento, mudar a sua cabeça mundana, que se conforma às coisas do mundo. A igreja de Sardes, eles: vocês estão mortos, a igreja morta. Talvez a igreja de Sardes precisasse
realmente um reavivamento, porque não era viva, era morta. A igreja de Filadélfia, a segunda igreja sem reprovação, porque ela usava os meios da graça, ela guardava a palavra do Senhor, ela perseverava, ela vivia o arrependimento. Ela não prestava chamada, nem Esmirna e nem Laodiceia, nem Esmirna e nem Filadélfia precisavam do chamado ao arrependimento, porque viviam diariamente, como Lutero disse, é a vontade do Senhor que a igreja viva. Deixe-me citar novamente, que é muito interessante, a primeira tese das 95 de Lutero. Ele diz: nosso Senhor e Mestre, está na página 2 da apostila que eu dei para vocês. Nosso Senhor e Mestre, Cristo, quis que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Toda a vida dos crentes. Aí alguns disseram: então, a minha vida é de arrependimento. Eu peco, me arrependo, aí peco, me arrependo, peco, me arrependo, um ciclo vicioso de pecado e arrependimento, tipo no tempo do juízo. Não é isso não. Esse viver o arrependimento é viver com a cabeça mudada, é não deixar que ninguém mude a sua cabeça de crente. Não importa, vai para a faculdade, ninguém vai mudar minha cabeça. Eu vou continuar seguindo a palavra de Deus, o meu Senhor. Vai para o trabalho, casa, namora, não muda a cabeça. Eu fui lá para aquela outra página, vamos agora aqui. Então, Laodiceia tem a reprovação morna e com Cristo de fora. Qual é a solução para Laodiceia? Reavivamento, o avivamento de Augsburg, ou seja lá de qual nome você queira dar? Não, ela precisava se arrepender. Terceiro ponto, por que arrependimento e não avivamento? O arrependimento é a característica contínua da vida de um crente genuíno. O avivamento pressupõe uma morte, é um estado de quase morte. O crente, ele não está nessa situação. Se é crente, ele tem a vida. Se não tem a vida do Filho de Deus, ele não é Deus. Diz lá João que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem. Quem não tem a vida não tem o Filho de Deus. Então os frutos do arrependimento é tudo que Deus espera na vida de um cristão. Mateus 13,8, repita comigo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. De novo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Portanto, você deve provar seu arrependimento por uma vida transformada, com outra cabeça que você tinha antes de se converter. Os frutos do verdadeiro arrependimento. Os frutos do verdadeiro arrependimento, eles são diferentes dos do avivamento. Mero avivamento, mero fenômeno religioso, vai voltar empolgado nos Estados Unidos, vai passar meses aí contando da sua experiência. Mas depois isso murcha. Lá nos Estados Unidos tem ocorrido um fenômeno chamado de como você toma muita bebida, ressaca. Eles forçam tanto as emoções para passarem por experiências intensas e transes religiosos, que na segunda-feira estão literalmente esgotados, sem força para trabalhar. Isso é avivamento? Conversões religiosas. Simão o mágico, a Bíblia diz que ele se converteu, né? Ele fez uma decisão, aceitou Jesus. Mas Pedro diz: te arrepende, filho do diabo. O arrependimento inclui todos os pecados, os grandes e os pequenos. Não é você ver aqui como fariseu: eu não faço esse, aquele outro pecado. Mas esse aqui é um pecadinhozinho, está de bom tamanho. Quando nós não nos arrependemos, isso aqui é um fato,
os avivamentos, os fenômenos religiosos vão nos levar a um alto engano. Jesus disse isso. Muitos me dirão naquele dia: não temos profetizado em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome. Olha aí, coisas de grandes avivamentos. E Jesus Cristo disse: eu nunca tive nada com vocês, eu nunca vos conheci. Então, na mensagem do Senhor às 7 igrejas, Deus cobra apenas uma coisa da vida da igreja durante toda a sua história: arrependimento contínuo, de manhã, de tarde, de noite, acordado, dormindo para o resto da vida. Alguns dizem: não, eu estou esperando que Deus, a Bíblia diz que Deus é quem dá arrependimento, eu estou esperando que Deus me dê. Ou seja, Deus é o culpado porque você é sem vergonha, né? A Bíblia diz que Deus é bom. E na sua bondade, Ele quer nos levar ao arrependimento, não ocasionalmente, nas estações de caça dos avivamentos, né? Em vários países foi aberta a estação de caça ao pato. De tal dia a tal dia se pode caçar o pato. Aqui no Brasil tem a época do defeso, de tal data a tal data se pode pescar lagosta. E muitos crentes vivem dessas estações de caça. Teve uma lá das moças que disse: eu sou uma caçadora de Deus, caçadora de avivamento. Isso é uma vergonha. Ela devia estar caçando trabalho na igreja dela, serviço. Ela devia estar caçando trabalho na comunidade dela. Ela devia estar procurando melhorar a sua comunhão na sua igreja. A maneira como o crente encara o pecado faz diferença. Se eu tenho, a minha vida toda deve ser um arrependido. Tanto que na Rússia, quando uma pessoa se converte, não chama ele de crente, chama ele de arrependido. Ele é um arrependido, porque as pessoas olham para ele, é outra cabeça, é outra vida. Ou seja, para encarar o pecado como coisa séria, seja pequeno ou grande. Aí na apostila você tem 2 Coríntios 7 e 10, lá diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque qual é o resultado então que produz um verdadeiro arrependimento? A pessoa está triste porque quebrou a lei de Deus, porque deu mau testemunho. Versículo 11, Paulo diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrasse estar puros nesse negócio. Mas a ideia é ficar bem triste mesmo, não é só aquela tristezinha, não. Triste porque pecou. Para encerrar, o quarto ponto: o verdadeiro resultado de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira metanoia, é amor genuíno. Esse é o principal fruto do genuíno arrependimento. Quais são os princípios básicos que mostram se eu estou vivenciando o verdadeiro arrependimento? Em 1 Coríntios 13:3, o apóstolo Paulo, depois de ter falado de todos os dons carismáticos, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo aqui, ele fala acerca dos dons espirituais, capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14. E ele termina o versículo 3, o capítulo 3, que é o capítulo sobre amor, dizendo que o amor é o maior dom de Deus para nós. Ele foi derramado em nosso coração quando nós nos convertemos. Está lá em Romanos 5. E ele tinha falado aqui dos dons, tinha dado uma relação de dons,
Finalmente, no versículo 13, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas 3 virtudes, mas a maior destas é o amor. O amor é a verdadeira prova de que alguém se converteu. Jesus Cristo disse que o mundo conheceríamos que nós éramos de Cristo ao ver na nossa vida amor. E aquela moça que foi lá para Augsburgo, ela ficou encantada porque o pessoal lá da faculdade estava dando cachorro quente de graça. Isso é que é amor. O amor dá a vida pelo objeto amado, começando pelos irmãos da igreja. Dá a vida pelas almas. A fonte desse amor é Deus. Diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. E o objeto desse nosso amor principal é o perdido. Em Lucas 19:10, Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Essa é a minha missão. Deus amou o mundo. E eu amo o mundo na figura do perdido. Eu vou atrás dele. Dr. Francis Schaeffer diz: o amor é a apologética final, a verdadeira defesa do Evangelho, é a prova de que alguém é cristão. Muita gente quer falar o Evangelho, mas não encarna o Evangelho, não vive o Evangelho. A encarnação de Cristo engloba tudo na vida do crente. O crente, depois que Cristo subiu ao céu, Jesus Cristo vive de novo através de nós. E o plano dele é que cada um de nós, como fruto do verdadeiro arrependimento, tenha uma vida de serviço. Fale de Cristo, sim, que Cristo é Deus, que Cristo é Salvador. Ele mostrou que era divino através dos seus milagres. Ele deu todas as credenciais que, como Pedro disse em Atos 4:12, nenhum outro nome no universo pode salvar a humanidade. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, que nós não precisássemos de avivamento, mas que nós fluíssemos esse Espírito de nós como rios de água viva. Os apóstolos encarnaram completamente a vida de Cristo, foram transformados e fizeram da sua missão a missão de Cristo. Eles fizeram milagres reais, curaram pessoas. Paulo disse que os sinais iriam acabar. Está aqui em 13, verso 8. Ele diz: o amor nunca falha, nunca acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porém, o amor é, como o Francis Schaeffer disse, a única defesa do Evangelho. E como é que eu mostro amor? Como é que eu mostro que eu sou um pequeno Cristo, que é o significado da palavra cristão, que a encarnação de Cristo continua através de mim? Você tem na apostila, começando, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, com um comportamento digno diante do mundo, como sal e luz do mundo, com um espírito diferente do mundo, com um espírito respeitoso, como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Jesus Cristo vive em mim, e esse viver na carne, vivo pela fé no Filho de Deus.
Isso é o viver para a glória de Deus, que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31 e 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E isso Paulo mostra bem claro como é que se faz isso em Romanos capítulo 12 e 18, mas especialmente no 1 e 2 ele diz que não se conformando com o mundo, mas sendo transformado pela renovação da nossa mente, oferecendo a Deus um culto racional, não um culto que parece um mantra hindu, músicas que são cantadas, repetidas indefinidamente para esticar o culto. Só em Augsburg, há 2 horas da tarde atrás, eu olhei no celular, já está com 275 horas. A vida é um culto de adoração. O apóstolo Paulo diz que ele nos escolheu, ele nos chamou para sermos louvor. A nossa vida é ser louvor. Em 1 Pedro ele fala que o crente deve ter um comportamento honesto e cheio de amor. Paulo e João fala de orar pelas autoridades, pelos perdidos. Paulo em Colossenses e Pedro em 1 Pedro falam de se preparar para responder bem a quem nos pergunta sobre a nossa fé. Então, eu quero ser uma pessoa avivada. Eu quero testemunhar que eu sou vivo em Cristo, que eu nasci de novo. Comece a derramar amor para o mundo. Comece a evangelizar o mundo, começando pela própria casa e pela própria comunidade em volta da igreja. Ontem nós saímos a evangelizar. Eu saí com um rapaz que veio nos ajudar de outra igreja, e ele testemunhou que foi uma bênção. Testemunhou com outra pessoa que me disse, que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Que ele estava fraco, ele estava desanimado. Mas depois que nós fomos lá numa comunidade, ele disse que saiu de lá fortalecido. É isso que a igreja precisa. A evangelização da igreja toda unida. Vamos amar as pessoas e levar Jesus para elas. Porém é preciso viver antes de falar. E ao falar sensato e claro. Conclusão. Deus deixou os meios de graça para nos levar ao arrependimento. 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz: e um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar. Isso aqui está dando lições de como eu devo amar. Como eu sou um servo do Senhor. E um servo do Senhor não deve brigar, não deve ser briguento, encrenqueiro, bonequeiro, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar, paciente, em humildade, corrigindo os que estão em oposição. Se Deus talvez lhe conceda arrependimento, o alvo sempre é arrependimento, para que conheçam a verdade e para que caiam em si, escapem da armadilha do diabo, tendo sido levados cativos por ele para fazer a sua vontade. Passe a cabeça agora e reflita. Eu sou uma pessoa arrependida. A minha vida é caracterizada pelo arrependimento. A minha cabeça é outra. Aquela cabeça que eu tinha, mundana, egoísta, raivosa, ressentida, egocêntrica, narcisista, que só pensava em si, que vivia toda armada, cheia de defesas. De repente eu me tornei, agora que eu sou um arrependido, uma pessoa humilde, transparente, leve, tranquila, vivendo um dia de cada vez, derramando o amor de Cristo por onde eu vou. Se você não é assim, peça perdão a Deus. Se você não vivencia o arrependimento cada momento,
Vai ser perdido você ir para os Estados Unidos e ficar balançando o corpo lá com aqueles jovens. Vou chamar o irmão Flávio para orar e pedir a Deus para que nossa igreja viva o arrependimento. Isso é melhor do que o avivamento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nos ajuda, Pai, a andarmos, ó Pai, conforme a tua vontade, que possamos meditar, Senhor, na tua palavra, que possamos, ó Pai, estarmos arrependidos, ó Pai, do nosso pecado, que possamos lembrar sempre, ó Pai, do grande sacrifício que o Senhor fez na cruz. Que possamos, ó Pai, ser exemplo por onde passarmos e saber, ó Pai, que o Senhor está conosco. Nos protege, nos guarda, vencer com a programação, ó Pai, de amanhã, de terça-feira, de quarta-feira, que possamos, ó Pai, praticar o teu evangelho. Eu te peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Lembrando para vocês que amanhã, nesse período de carnaval, tem culto. Amanhã, começando 5 horas, o pregador irmão Misael. Terça-feira, começando também 5 horas, o pregador irmão Flávio. E na quarta-feira, começando 19h30, o pregador é o irmão Jorge Luiz de Deus. Boa noite.